Eu vou ler para vocês mais um relato do site casafantasma.org. Esse foi enviado pela Paula de São Paulo e o nome do relato é O Meu Filho Mais Novo. Eu venho de uma família que teve muitos encontros com fantasmas. Nós não nos sentimos mais que especiais do que as outras famílias. Apenas temos sorte ou azar, dependendo do seu ponto de vista, quando se trata do paranormal. O meu filho mais novo não é exceção, mas eu notei que as experiências que ele tem são um pouco mais incomuns desde que ele era bem novo. A primeira vez que eu notei que alguma coisa aconteceu foi quando ele tinha 2 anos de idade. Ele não conseguia falar direito. Para falar a verdade, ele quase não falava. Eu achava que ele nunca iria falar direito, já que ele estava demorando mais do que as outras crianças para falar. Nesse dia, eu estava deitada na cama, lendo um livro sobre religiões. Eu estava lendo uma parte onde aparecia uma figura do Buda, uma estatueta dele com a barriga aparecendo. O meu filho olhou para a figura, apontou para ela e falou: "Esse é meu amigo." Ele falou essa frase do jeito mais perfeito que alguém poderia falar, como se nunca tivesse tido problemas para falar. Ele não falou migo, como costumava dizer. Falou este ao invés de esse, que era o que ele sempre falava. Eu olhei para a cara dele e ele estava sorrindo enquanto apontava para a figura. Então ele deitou na cama e eu pedi para ele repetir o que tinha dito. Ele se sentou ao meu lado de novo e olhou para minha cara e ficou só me olhando. Eu pedi para ele repetir e ele simplesmente falou: "Que, mamã?" Eu tentei ficar conversando com ele um tempão para ver se ele falava alguma coisa de novo, mas ele só falava do jeito que sempre falava. Não preciso dizer que eu fechei o livro e dei ele para minha irmã na manhã seguinte. Não muito tempo depois disso ter acontecido, estávamos visitando a minha mãe em Atibaia. Na parede da casa dela tem uma imagem de Jesus, que por acaso está lá desde sempre. Como eu já falei antes, o meu filho tinha apenas 2 anos, então eu ainda não tinha falado sobre Jesus com ele. E até aquele dia eu nunca tinha levado ele a uma igreja. Nós 2 fomos dormir na sala onde está a imagem de Jesus. Na manhã seguinte, quando acordamos, ele apontou para a imagem na parede e falou: "Mamã, o homem da foto falou com eu de noite." Eu perguntei o que ele tinha dito e ele me respondeu: "Ele falou que amava a gente e era para eu ser um bom menino." Então ele me contou que quando o homem na figura falou com ele, ele tinha um círculo de luz na cabeça. Eu acho que ele quis dizer que era um halo, só que na imagem da parede, Jesus aparece sem um halo. Agora, para a parte de fantasma. Quando ele tinha uns 4 anos, nós nos mudamos. Um dia ele começou a falar com um amigo imaginário, chamado Gasparzinho. Eu perguntei por que ele chamava o amigo dele assim e ele falou que era porque o amigo dele era um fantasma camarada. Eu não dei muita atenção, achando que talvez ele tivesse visto o desenho da televisão e tivesse pegado essa história toda de lá. Só que às vezes, quando ele estava assistindo a TV, ele olhava para o lado para responder alguma pergunta do Gasparzinho. Ele me falava que o Gasparzinho queria que ele me falasse que eu era bonita e coisas assim. Então, um dia, eu encontrei uma vizinha nossa. Ela morou na nossa casa um tempo, antes da gente se mudar para lá. Eu não tinha ouvido meu filho conversar com o Gasparzinho já havia alguns dias e, por algum motivo bobo, eu comentei isso com a vizinha. Ela simplesmente ficou branca, feito um lençol. Ela falou que um homem que morou na casa alguns anos antes dela se mudar tinha se suicidado na casa. Um outro vizinho foi reclamar com ele por causa da música que estava muito alta e achou o corpo dele no corredor. Isso realmente me assustou, porque a maioria das vezes o meu filho ia ao corredor falar com o amigo imaginário dele. A minha vizinha e eu entramos em casa e fomos perguntar para ele onde é que o Gasparzinho estava. Ele nos falou que o Gasparzinho tinha ido embora porque a polícia veio e o levou embora, e que ele era um homem mau. Eu podia escrever sobre mais coisas que acontecem com ele, mas são muitas. Quem sabe algum dia eu volto a escrever alguma outra história.